Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje aqui no meu canal eu te ensino uma das receitas de forno mais gostosas do mundo. Esse lanche ele é super especial e assim, algumas pessoas conhecem como enroladinho de forno de presunto e queijo, ou então de joelho de presunto e queijo, que é como eu conheço por aqui. É uma receita super simples e gostosa e eu tenho certeza que você surpreenderá todos aí na sua casa. Então vamos deixar de conversa e partir te ensinar a fazer a receita de hoje. Combinado? Bora lá! Como eu falei para vocês no início do vídeo, é uma receita bem simples e fácil de ser feita e olha, desestressa demais fazer esse tipo de massa, onde a gente sova um pouquinho. Aqui nessa tigela bem grande eu começo então colocando uma unidade de ovo. Aí aqui você já vem com uma colher, ó, e dá só uma desmanchadazinha, sabe? Coisa rápida. Isso daqui já é o suficiente. Adiciono em seguida 2 colheres de sopa de açúcar. Esse daqui é o açúcar cristal. Venho também com 10 gramas de fermento biológico instantâneo seco, que é um sachêzinho. E sempre misturando, tá, gente? Para agilizar o processo e daí tudo homogeneizar mais fácil. Depois eu venho com a manteiga derretida, que são 3 colheres de sopa. Pode ser azeite ou óleo, vocês que decidem aí. E adiciono 300 ml de leite levemente morno. Certo? Depois que vocês misturarem, ó, fica bem líquido mesmo. Aí aqui tem aquele segredo da farinha de trigo que eu sempre falo com vocês, de ir acrescentando aos poucos até dar o ponto da massa. Aqui eu separei 500 gramas, que é aproximadamente isso que nós vamos precisar para essa receita, mas pode ser que aí na sua casa você precise de um pouquinho mais, ou até leve menos farinha do que essa quantidade que eu separei aqui. Então vai acrescentando aos poucos para você não passar do ponto. Aqui ó, eu vou estar adicionando a farinha de trigo, vou colocar metade. Certo? Lembrando que a farinha de trigo que eu estou utilizando é a tradicional sem o fermento. Aqui, como vocês estão vendo, ela está muito líquida, ó, ainda. Mas nesse ponto aqui nós já vamos colocar o sal, que é meia colherzinha de chá. Pouquinho sal mesmo. Misturei, eu volto com a farinha. Aqui, gente, ó, já está ficando mais pesado, como vocês estão vendo, ó. Bem mais pesado mesmo, precisa de um pouco de força para mexer. Então eu venho com mais um pouquinho de farinha e vou deixar esse restantezinho aqui, ó, para na hora de sovar. Vou só misturar para envolver essa quantidade que eu adicionei. E como vocês estão vendo aqui, ó, a massa ela já vai ganhando forma, ela já vai ficando no ponto de você colocar a mão e conseguir sovar. Tá vendo? Aqui, ó, em cima do meu balcão, eu polvilho um pouco de farinha de trigo, espalho assim, ó, para não grudar aqui na superfície. Aí você pode sovar, gente, em qualquer superfície limpa aí da sua casa. Coloquei a massa, vou retirar aqui a parte que tá na colher, ó, certo? Coloco mais um pouquinho de farinha aqui em cima. E agora a gente vai trabalhar essa massa por uns 10 minutinhos. Vamos sovar. Lembrando, não coloca farinha demais sem necessidade, para que a sua massa ela não fique pesada. Aqui, como vocês estão vendo, ó, tá grudando muito pouco. Então trabalha essa massa antes de colocar farinha de trigo. Aqui eu vou sovar e vou mostrando o ponto para vocês. E esse daqui é o momento onde eu disse que desestressa a gente, né? Você tá sovando aqui. Aqui, gente, ó, tô sovando. A massa já está bem lisinha, como vocês estão vendo, ó. É uma massa bem gostosa que se você pousar a mão, ela vai grudar um pouco. Mas trabalhando, ó, não gruda nada. Tá vendo? Esse é o ponto para a massa ficar super gostosa. É tanto, ó, que eu nem terminei de colocar a farinha de trigo. Aqui eu vou sovar só mais uns 3 minutinhos e daí a massa já fica pronta. Ela é uma massa bem gostosa e elástica. Aqui, gente, ó, já chegou no ponto da massa. Olha que massa linda. Tá vendo, ó?
Perfeita. Aí para fazer a bolinha, basta vocês puxarem ela para baixo, assim, ó. Tá vendo? Que aí ela fica uma bolinha bem feitinha, ó. Aí aqui dentro do próprio bowl, onde a gente fez a massa, eu coloquei um pouquinho de azeite. Coloco a massa aqui. Venho com uma gotinha de azeite também. Espalho aqui em cima, ó. E coloco um paninho de prato e vamos deixar essa massa triplicar de tamanho. É aproximadamente 1 hora, depende, tá, gente? Porque a massa ela cresce melhor em locais mais quentes. Então, dependendo de como esteja aí na sua casa, pode ser que demore um pouco mais. Mas fica aí de olho que em torno de 1 hora, 1 hora e 15, essa massa ela cresce bastante. Assim que ela crescer, eu volto e a gente continua com a receita. Aqui, pessoal, como vocês estão vendo, a massa cresce bastante. A melhor parte é você apertar assim, ó, e retirar, né, todo o ar que tem dentro dela. A importância de você untar o recipiente é porque não gruda, ó. Fica perfeito. Aí aqui eu vou colocar um pouquinho de farinha de trigo. E vamos, ó, abrir essa massa. Vou dar uma leve trabalhada nela aqui. Só mesmo para ela ficar lisinha, ó. Certo? E agora nós vamos abrir essa massa como se fosse um retângulo, na medida do possível, tá, gente? Se você quiser dividir ao meio e ir abrindo metades por metades, podem ficar à vontade. Eu vou fazer aqui um retângulo bem grandão com essa massa. Aí assim, quem tem rolo utiliza rolo, quem tem garrafa utiliza garrafa. O importante é abrir essa massa numa espessura de aproximadamente meio centímetro. Nada de massa muito grossa e nem fina demais. Eu vou abrir e volto já. Aqui, gente, eu já abri a massa, foi praticamente 1 metro de massa. Muita massa mesmo aqui quando você abre. Lembrando, ó, que ela não pode ser muito grossa porque a gente vai fechar. E aqui nós vamos começar na parte do recheio. Eu tenho um copinho de requeijão que eu vou estar dando aqui uma liga nessa massa para o recheio ele ficar bem unido e firme, certo? Então eu estou colocando aqui 200 gramas de requeijão cremoso. Aqui no início. Pode ser molho de tomate, se você não quiser estar utilizando o requeijão. E a gente vai fazer isso, ó. Espalha mais na parte central, sempre deixa 3 dedinhos de cada lado de espaço. E vai fazendo esse processo aqui, ó. Então eu tenho aqui presunto fatiado. Vamos fazer uma caminha com presunto aqui, ó. Capricha no presunto, capricha sempre no recheio, para esse lanche ele ficar perfeito. No total, gente, eu estou utilizando 200 gramas de presunto. Aqui ele é fatiado, você pode ralar, usar ele picado da maneira que você preferir. Pode fazer com frango, com carne seca, calabresa. Você pode estar aí incrementando o seu recheio. Em seguida eu vou vir com o queijo mussarela, mesma quantidade, 200 gramas, e vamos fazendo a caminha aqui também. Depois do queijo mussarela eu venho com um pouco de azeitona a gosto, certo? Aqui se você for fazer de frango, você pode estar colocando, por exemplo, milho e ervilha, que fica uma delícia. Por cima da azeitona eu venho com um pouco de tomate picado. Lembrando que esse tomate não deve ter semente para não soltar muita água. Corto ele bem pequenininho. Não vou estar colocando sal no tomate, porque as azeitonas já tem bastante sal, né, gente? Então eu evito estar colocando muito sal aqui. Depois que você colocar o tomate, é hora de vir com o orégano. O orégano ela é a gosto, você pode colocar a quantidade que você preferir. Agora, pessoal, depois de colocar todo o recheio, vocês pegam, ó, metade daquela massa e puxa até o meio, certo? Fez aqui até o meio, puxa a outra parte até o início da massa. Fazendo assim, ó, o formato do lanche, que é aproximadamente 4 dedinhos assim, certo? Então aqui você dá uma apertadinha
Não se preocupe com essa parte aqui da massa, porque a gente coloca ela virada para baixo, então o lanche não tem como abrir. E agora eu vou pegar uma espátula para a gente ir cortando. Aqui eu vou dizer para vocês como que eu gosto de cortar. Eu prefiro, no lugar de estar cortando de 4 em 4 dedos, ir cortando nas metades. Então aqui eu venho, ó, metade, faço o corte, na metade desse, faço o corte, na metade desse, corte, e vou fazendo nas metades, porque daí sai tudo exato, sabe? Aqui, pessoal, já coloquei todos. Vamos aguardar ele crescer por aproximadamente 30 minutinhos e depois é só levar para assar. Então eu coloco novamente o pano, ó, e vamos aguardar um pouco. Agora eu venho, ó, com um pouquinho de gema e vou passando em cima para deixar ele bem dourado, tá? Nesses daqui, gente, eu vou estar colocando, ó, uma rodelinha de tomate bem fininha, tá, ó, aqui em cima, mais para questão de decoração mesmo. E venho também com um pouquinho de orégano. Agora é só levar em forno pré-aquecido a 200 graus por aproximadamente 30 minutinhos até ele ficar bem dourado por cima. Bora lá! Então é isso, pessoal. Espero demais que vocês tenham gostado da receita de hoje. Esse joelho de presunto e queijo, ele é simplesmente perfeito. E como eu falei, a massa ela é super gostosa e vocês podem estar acrescentando ainda mais no recheio. Uma dica super importante é na hora de vocês colocarem dentro da forma, deixar pouco espaço, tá, gente? Não deixe ele muito distante um do outro, senão o recheio ele escorre bastante por conta do queijo e de ele não ser um salgado completamente fechado, tá? Forno alto, 200 graus, já pré-aquecido e deixa ele dourar bem. Agora eu vou pegar um aqui, ó, pra provar junto com vocês. É muito bom. Gente, literalmente essa massa ela é tão gostosa que até sem recheio isso daqui fica surreal de bom. Mas antes de saírem do vídeo, não esqueça de se inscrever caso ainda não esteja inscrito. Deixe o seu gostei que é super importante. Comente aqui embaixo se você já fez joelho de presunto e queijo na sua casa, se você fará essa receita que eu acabo de postar. E me siga também lá no Instagram, que por lá eu sou Gabriel com 2 L's, Freitas com 2 S. Amo cada um de vocês, vou terminar de comer aqui o meu salgado e aguardo todos no próximo vídeo. Super beijo e até lá. Tchau, gente. Mais uma mordida aqui, ó.